Programa Dinâmica do Direito, temática de hoje, advocacia e o empreendedorismo. Nessa oportunidade aqui com o Dr. Wellington Silva, falando sobre tão importante temática e utilizar esses blocos subsequentes para falar sobre uma nova modalidade, não apenas para a advocacia, mas para várias áreas do comércio, do empreendimento, que é o cashback. No caso, em inglês, doutor, cashback é uma moda, apesar de ser uma sigla em inglês, mas já está caindo aos poucos no gosto dos empreendedores. Nos ajuda a entender, doutor, o que seria essa nova modalidade de empreendedorismo. Bom, cashback, como você mesmo falou, Nazil, é uma sigla inglesa, em inglês, por exemplo, não inglesa, em inglês, significa cash, dinheiro, back, de volta. Então, receber dinheiro de volta à medida que você compra. Então, o que é cashback, na verdade? É você comprar uma coisa e receber um valor porque comprou. Então, isso é cashback. Existe uma confusão, já talvez até, se fosse seu interesse, já saber adiantar algo, talvez, entre uma diferença entre cashback e clube de pontos e outras denominações. Na verdade, cashback, o próprio nome está dizendo, cash, dinheiro, back, de volta. Clube de pontos, ponto, trabalha com pontos. São descontos. Diferença entre cashback e as outras atividades que a gente pode falar mais na frente, são que as outras trabalham com pontos e não com dinheiro. Dinheiro de volta significa, se eu compro R$100 em um determinado estabelecimento, pode ser de feira, de gasolina, de remédio, de qualquer coisa, ou então qualquer atividade, ou até na profissão nossa de advogado. Se eu pago R$100 de consultoria e o senhor bota no seu site ou em qualquer lugar, ou a sua propaganda em si, onde você estiver, ou você mesmo dizendo, se você faz a consultoria comigo, aqui no meu estabelecimento, aqui no meu escritório, aqui, ou no seu estabelecimento eu vou lá e faço a consultoria para você, não interessa a forma, você ganha 10% de desconto. Olha, a minha consultoria tem preço, assim como um remédio tem preço, 1 quilo de arroz tem preço, um feijão tem preço, a gasolina tem preço, tudo tem preço. O que não tem preço? A consultoria? Não, pois a minha tem. É tanto. E eu posso dizer, é R$1.000, é 2, é 3, é 4, é 5, é 10. Cada um tem o seu preço. E diz, eu faço consultoria na área, como, por exemplo, eu falando de mim, eu faço consultoria no meu escritório hoje. Há uns 4 anos atrás eu implantei e não interessa a mim que o cliente chegue batendo na porta do meu escritório dizendo, olha, doutor Wellington, eu vim aqui porque eu estou com um problema, porque botaram o meu nome no SPC Serasa e eu queria entrar com a ação de indenização. Bom, não é basicamente o tipo de cliente que leva o advogado a muita coisa. Ele ele tem um problema? Tem. Pode ser feito? Pode. O que o advogado pode fazer é trabalhar tradicional, dizer, você me paga quando receber, eu trabalhar agora, você me paga tanto, eu faço sua ação e tudo certo, que seria certo. E é o certo. Eu não tenho muito essa clientela. Minha clientela hoje é de consultoria. Então, se alguém quer saber alguma coisa sobre um problema jurídico, entra e me paga. Se não me paga, eu faço? Não faço. Eu não faço. O advogado que quiser continuar sendo advogado e ter a profissão com o brilho dos olhos que a gente teve, doutor Nazil, no dia que colou grau, tem que entender que se ele só pode passar o conhecimento dele para outro que está precisando daquele conhecimento se ele lhe pagar. Se ele não lhe paga, é como se você fosse lá no supermercado aqui da cidade, qualquer um supermercado, e dissesse, eu quero comprar 20 quilos de arroz, mas eu não quero lhe pagar agora, eu só quero lhe pagar quando eu terminar de comer. Quando eu vou para casa, aí eu passo uma semana comendo esses arroz, e quando eu terminar, eu vou lhe pagar. O cara não vai lhe vender. Então, eu quero conhecer esse problema, a solução para esse problema jurídico, mas eu só lhe pago quando eu já tiver solucionado o problema. Não, você me paga agora e vai para casa solucionar seu problema. E eu fico aqui esperando, se você ainda tem tanto tempo para tirar as dúvidas. Então, esse é o negócio. O cashback, voltando ao foco da coisa, ele é dinheiro de volta, mas se você me paga R$100 e eu disse para você que se você fizer a consultoria comigo sobre o assunto X que lhe interessa, você me paga R$100, você tem 10% de retorno. Automaticamente, na hora que você me paga os R$100, você recebe os R$10. Isso é cashback. Então, isso em qualquer atividade, seja comercial, seja profissional autônomo, como médico,
exemplo, o advogado ou qualquer outro profissional autônomo, ou o comerciante de feijão, arroz, farinha, gasolina, qualquer coisa. Se ele dá o cashback, automaticamente ele está dizendo, se você me compra tanto, você tem tanto por cento de cashback, recebendo dinheiro de volta. Entendeu? Aí é onde abre as portas do empreendedorismo. Um cara que pode ganhar dinheiro sem ter nem os produtos para vender, que é a coisa que existe hoje. Só dando um... Não sei se eu estou tomando muito tempo na resposta, mas só para dar uma aberturazinha aqui. Por exemplo, as pessoas mais ricas do mundo não vendem nada. Hoje. As pessoas mais ricas do mundo no passado vendiam alguma coisa, como, por exemplo, o fazendeiro tinha 100 cabeças de gado, era considerado rico. Depois da reforma da Revolução Industrial, 100 cabeças de gado comprava só um carro. Então ele não era mais rico, ele só tinha um carro. Entendeu? Hoje, as pessoas mais ricas do mundo não têm uma casa, não têm um imóvel, não necessariamente, só se ele quiser. Mas ele tem um produto que não é visível, que não é material às vezes, mas que dá um retorno financeiro a ele de um tamanho tão grande que ele pode ter as casas que ele quiser. Ele pode ter os carros que ele quiser. Isso é empreender. Doutor Wellington, assim, tem pessoas de várias áreas nos assistindo aqui. Vamos imaginar um cabeleireiro, por exemplo. Ele presta um serviço, ele tem a sua clientela, mas ele quer fidelizar essa clientela, quer deixar aquele consumidor animado, feliz. Como é que ele faz nessa modalidade do cashback? Ele tem que se cadastrar em alguma plataforma, baixar um aplicativo? Como seria? Na modalidade de cashback, ele tem que baixar um aplicativo, cadastrar os clientes dele, e nessa modalidade de cashback que eu estou empreendendo até, se chama nível cashback, ela é interessante porque ela tem várias funcionalidades, mas eu não vou deixar isso para a pessoa que quiser conhecer, procurar. Mas ele baixa um aplicativo, existe o aplicativo, ele cadastra os clientes dele e a partir daquele momento o cliente dele está sabendo que à medida que for atendido por ele, está tendo um valor percentual na conta dele, recebendo de volta. Se ele paga R$100, recebe, se ele diz que é 10%, então R$10 cai na conta dele. E também ele pode, à medida que ele cadastra os clientes dele, esse cliente dele vai dizer pelo menos a uma pessoa. Se ele diz a uma pessoa, ele fidelizou o cliente e aumentou a clientela, porque um cliente que diz a um, traz pelo menos um. Mas um cliente não diz a um, diz a 10. Então, se ele diz a 10, ele poderá precisar aumentar o salão dele. Porque ele não vai mais ter condições de atender, porque ele tinha 10 clientes, agora disseram a 10, são 20. Então, ele já tem que ter pelo menos 2 salões, um ali e o outro em outro lugar. Mas se 20 disser a 20, ele tem 40, aumenta o salão. Se ele 40 disser a 40, ele tem 80, aumenta o salão. Isso é empreender. Isso é empreender. O cara que tinha um salão, agora pode ter 10 salões, 10 locais de trabalho, e aí ele tem as pessoas trabalhando para ele. Aí é que é empreender. O empreendedor não trabalha, a pessoa costuma dizer isso. Não é que ele não trabalha, ele pensa. Ele pensa e transforma o pensamento dele, e à medida que ele transforma o pensamento dele, ele transforma os empreendimentos. Ele aumenta os empreendimentos. Então, não necessariamente uma pessoa que corta cabelo é empreendedora, porque ela corta o cabelo. Mas se ela tiver condições de criar os empreendimentos que cortam cabelo, ela faz a mesma coisa em muito mais quantidade, com mais gente, dando oportunidade de emprego, gerando mais empresas para ela e tendo retorno sem ela cortar nenhum cabelo. Entendo. No caso, também funcionaria para aquela senhorinha que vende produtos de perfumaria, serve para todas as áreas, doutor? O cashback... Além do prestador de serviço, nós estamos falando aqui do cabeleireiro, também funcionaria para produtos em si, de porta em porta ou não? O cashback veio para ficar. É uma modalidade interessante de empreendedorismo. Ele é do mundo, ele na verdade é originário dos Estados Unidos, mas chegou no Brasil. Existe em grandes capitais, como São Paulo, em Brasília, e nas grandes cidades, no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, e agora está chegando nas cidades pequenas, principalmente no Nordeste. Que o Nordeste parece que é como se fosse assim. Não, quem vem... as coisas boas que vêm para o Nordeste, as ruins vêm no avião, e as coisas boas vêm no carro de mão. Uma chega primeiro, eu não sei qual, mas as ruins sempre vêm de avião, as boas vêm de carro de mão, e demora um pouco a chegar. O cashback está chegando agora, mas existe em vários lugares. Aqui em Mossoró, por exemplo, você não escuta nem praticamente falar, porque as pessoas são induzidas a acreditar que cashback é qualquer coisa. Não é. Cashback é dinheiro de volta. Se não é dinheiro, ponto, não é cashback. Então, ele serve para tudo, para todas as atividades, e pode transformar qualquer atividade num empreendimento. A pessoa que tem uma banca na feira,
uma banca na feira, vendendo verdura, ou então vendendo meia, sapato, ou sei lá, vendendo essas coisas que vendem nas bancas da rua. Se ela aplicar o cashback na banca dela, eu vou dizer a você, ela jamais será a mesma. Nunca mais. Vamos na prática. Vamos dizer que a pessoa vende meia na praça ali em frente, onde era o Esplanado, naquela praça ali. Tem uma banca que vende meia. Se ela disser desse jeito, olha, ela mais do que ninguém sabe que ela comprou a meia a R$ 5 e está vendendo a 10, um exemplo. Mas se ela disser assim, eu vou ganhar só R$ 2 na meia e vou dar esses 3 para quem comprar meia a mim. E botar uma placa dizendo, ora, aqui nas calçadas todinha, a meia é R$ 10. Mas aqui também é. Só que se você vier comprar aqui a mim, você vai ganhar R$ 3 agora. Vai cair na sua conta. Para isso, ela precisa ter o aplicativo, porque o cara que está comprando quer ter certeza que os R$ 3 caem na conta dele. E ele, com o aplicativo aberto, na hora que ele paga ela dá o comando aqui, os R$ 3 caem lá. Então, isso é só usar a tecnologia, como o Pix e outras coisas. Está tudo aí, está tudo no mercado. Existe tudo, não precisa criar nada, está tudo aí. Então, se ele fizer isso aí, eu garanto ao senhor que nenhuma outra banca vai vender uma meia. Toda pessoa que for comprar a meia, que tomar conhecimento que ganha R$ 3 na banca dele, vai para lá. Então, ele não vai poder ficar só com aquela banca. Ele vai ter que aumentar as bancas. E aí ele começa a empreender de uma coisa muito simples. Eu tenho um exemplo muito interessante que eu poderia, se ainda me permite. Por exemplo, mototaxista, motoboy, né, que chama mototaxista. Vamos dizer que o cara é um mototaxista, tem uma moto, essa vermelhinha aí, e faz uma corrida. Passa o dia todo debaixo de um pé de acácia no centro de Mossoró, esperando que alguém chegue lá e pague R$ 5 para ele deixar no 30 de setembro. Vão Rosado, ou lá no Nova Betânia, ou sei lá onde for. R$ 5. Aí ele está lá sentado o dia todinho. No dia ele chega 4, 5 clientes, ganhou R$ 20, 25. Se ele tiver uma ideia de empreendedorismo, ele poderá ser um empreendedor de mototáxi. À medida que ele fizer um cartão com o nome dele e o telefone, dizendo que você precisar, ligue para mim. Está aqui meu telefone. Ah, mas hoje é sexta-feira, eu vou para casa. Mas amanhã você pode querer beber. Você pode querer fazer uma feira e está lá sentado, você passou a semana trabalhando. Ligue para mim e diga aqui no meu WhatsApp o que é que você quer. Eu quero 5 quilos de feijão, 2 de arroz, um macarrão, e diga o nome. Eu vou comprar e vou lhe deixar na sua casa. Ele já tem não sei quantos clientes aí. Ele não está mais esperando alguém no pé de casa. Ele vai ficar de frente ao supermercado porque o produto dele está lá dentro. Ele não precisa ter um depósito. Pronto. Então, veja só. Empreender é isso aí. Dr. Wellington Silva, advogado e empreendedor aqui da cidade de Mossoró, falando sobre o cashback. No próximo bloco, doutor, vamos falar um pouquinho sobre a carteira digital, como utilizá-la. Então, não sai daí, é um assunto de interesse